Bom, então vamos aplaudir a Jesus, fique à vontade. É com muita satisfação que estamos aqui hoje, nessa manhã de domingo, na Igreja Jesus Vida. Venha para Jesus Vida, venha conhecer, não importa a sua denominação, não importa o que você tem seguido, mas venha para cá, venha ouvir as palavras de esperança, a qual você está ouvindo agora, nesse exato momento. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre seja o tesouro e não um pirata. Os piratas da época, nas épocas antigas, eles tinham uma particularidade. Eles chegavam para roubar, para matar, para destruir aquelas pessoas que estavam levando bens, que estavam levando coisas boas, que estavam transportando aqueles navios mercantes. Eles atacavam. Como é que eles faziam? Os piratas, eles descobriam a rota daqueles navios, porque muitas vezes as rotas eram desviadas por causa dos piratas, mas sempre havia alguém dentro desse navio mercante que avisava para o pirata X ou Y para eles irem atacar esses navios. E não é diferente no dia de hoje. Hoje em dia existe a pirataria tecnológica, né? A pirataria da música, a pirataria do filme, a pirataria até mesmo internacional, nas águas aí, o pessoal tem atacado navios de carga hoje e roubando containers, tá uma coisa meio complicada. Mas essas coisas acontecem. Mas o interessante é que esses piratas não é nada parecido com aquilo que a gente vê, né? O Jack Sparrow lá não sei se o nosso nome é esse, lá do Piratas do Caribe, né? Tudo é bonitinho, é engraçadinho, né? O capitão lá ficou meio que venerado aí entre as pessoas que assistem o filme, nada a ver. Tá? O pirata é uma coisa muito perigosa. E o pirata a gente pode comparar ele com o próprio inimigo, com o próprio Satanás, que chega para roubar, para destruir e para matar. Em João 10:10, a palavra de Deus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida e abundância. Jesus falou isso: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não aquela vida medíocre, mal sobrevivendo, achando que tudo está acabado, não. Vida em abundância. Se nós transformarmos a nossa mente pela renovação, se nós renovarmos o nosso espírito pela renovação da nossa mente, se nós entendemos essas coisas, nós teremos uma vida em abundância. Edson, mas o que está falando apenas quando nós morrermos e irmos para a eternidade, então teremos uma vida abundante. Está falando do tempo de hoje também. Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a ser salvo e a sua vida eterna começa nesse exato momento. Quando você aceita Jesus como Salvador, e você pode ter uma vida abundante em todos os sentidos. Não me entendam mal, não quero dizer aqui que você vai ter que ganhar milhões de dólares, não estou dizendo aqui que você simplesmente vai viver motivado uma vida inteira, não. Existem momentos na sua vida que você vai pensar em sucumbir, que você vai pensar em desanimar, que você vai tentar sair dessa vida, mas lembre-se, se você continuar firme e crendo em Deus, grandes coisas Ele fará por você. As pessoas, infelizmente, acabam herdando espíritos de piratas. Olha só como é isso. Em 1 Coríntios 15:33, a palavra de Deus diz: não vos enganeis, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras versões dizem: as más companhias corrompem os bons costumes. Você muitas vezes nasceu numa família boa, tem boa visão, é uma pessoa que não fala palavrões, é uma pessoa que não engana as outras. Mas de certa forma, quando você começa a se envolver com pessoas que não têm a mesma visão que você tem, pessoas que vivem toda a vida para baixo, desanimadas, pessoas que são sempre com doenças, é bem provável que se você não tiver um espírito de ousadia e de coragem dentro da palavra de Deus, é bem provável que você vai começar a andar como elas. Você vai adquirir, vai herdar esse espírito de derrota, esse espírito de desconfiança, esse espírito de fraqueza, de tristeza e esse espírito de doença. Aprendam isso. Apóstolo Paulo falou isso, Novo Testamento, mensagem da graça. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é daquela pessoa que não fala mal de ninguém, mas daqui a pouco começa a falar mal de um e de outro, cuide e veja com quem que você está andando. Talvez a pessoa que você está andando, ela é fofoqueira. Talvez a pessoa que você está andando é caluniadora. Talvez a pessoa que você está andando é uma pessoa que não tem condições de viver um casamento feliz. E ela vai tentar colocar você para baixo. Vai tentar dizer que você é incapaz, que o seu marido é isso ou aquilo, que talvez você não está andando no caminho correto, que talvez seu marido está te enganando, justamente muitas vezes é isso, porque lá em casa é assim. Não. Lembre-se, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você ouvir a palavra da verdade, você vai ver
que você tem muito mais a oferecer. Eu lembro, algum tempo atrás, eu e minha esposa estávamos no centro da cidade e aconteceu um acidente. Um carro bateu atrás do outro. Então, o homem saiu dentro do carro, meio que, sem saber o que tinha acontecido, e foi conversar com as pessoas do carro da frente, já que ele tinha batido atrás. Segundo a nossa lei, quem bate atrás é culpado. Mas o interessante é que as pessoas que estavam no carro saíram. O homem saiu todo tranquilo, meio sorrindo até, poxa, o que deve ter acontecido, Mas aconteceu que a mulher que saiu do carro, a esposa dele, ela estava endemoniada. Ela queria que o marido brigasse por toda a lei, ela incitou o marido a brigar, ela fazia de tudo para que aquele marido fosse agredir a pessoa que tinha batido atrás do carro. Não demorou muito tempo, depois de talvez uns 30 segundos, que o trânsito estava parado, 1 minuto, o marido dela começou a ficar bravo realmente. E ele já queria brigar com o rapaz do carro, e ela incitando ele, porque você é assim, vai lá e tal. E no final eles quase entraram em vias de fato, até que chegou quem? Seja bem-vindo. Meu amigo Tiquinho, fica bem-vindo. E até que chegou então, aconteceu algo impressionante. Aconteceu que a polícia teve que intervir. Porque realmente esse homem iria agredir o outro. Simplesmente porque a mulher acabou incitando ele a fazer isso. Ou seja, ele foi corrompido pela má companhia. Ele foi corrompido pelo que a mulher estava falando para ele. Lembre-se, se você tiver sabedoria, lembre-se mais uma vez, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Seja sábio. Agora, como é que você vai saber quando o pirata está chegando? Como é que você vai saber quando o inimigo está chegando? Como é que você vai saber isso? Em Lucas 12:39, a palavra de Deus diz: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Você tem que identificar qual a hora que esse pirata está chegando na sua vida, para roubar a sua paz, para roubar a sua sabedoria, para roubar o seu casamento, para roubar a sua saúde. Você tem que identificar isso, porque se você for sábio, você vai conseguir identificar. Talvez o seu casamento seja por um fio, porque você está enfurnado em novelas que dizem que tudo é bom, que trair a esposa é legal, que trair o marido é legal. Talvez você está vendo filmes violentos demais e você acaba se tornando uma pessoa muito violenta. Talvez você está vendo filmes de drama e você toda a vida é uma pessoa depressiva. Talvez os filmes que você gosta de ver são aqueles filmes de terror e você então não passa nem na frente do cemitério, triste, desanimado, com medo que algo vai acontecer. Lembre e veja qual tipo de pirata está invadindo a sua casa. Pode ser uma vizinha que você não sabe, que a sua esposa está conversando todos os dias, e ela está minando o seu casamento enquanto você está trabalhando. Pode ser alguém do seu trabalho que está tentando te minar. Pode ser alguém que está tentando te tirar do caminho, dizendo que esse Deus que você crê não é bem assim, porque lá na igreja X ou Y a gente faz assim. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que há uma diversidade de dons e o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios e o Deus é o mesmo de todos. Em João 10:1, a palavra de Deus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Muitas vezes, como eu falei, está entrando não pela porta, pela sua porta, esse pirata, mas está entrando por vários canais da sua vida, pelo seu ouvido, pelo que você está vendo, pelo que você está assistindo e pelo que você está falando. Porque a raiz de amargura, como diz o apóstolo Paulo, ela brota dentro do ser humano, e o apóstolo Paulo falou: cuide para que a raiz de amargura não entre em sua vida e que ela não brote e que não contamine os outros. Cuide com isso. Talvez esse pirata que está na sua vida é algo que está te amargurando dia após dia. Todo dia, quando você chega em casa, aquele pirata fica te bombardeando na cabeça. O pastor falou aquilo, o pastor falou aquilo outro. Aquele amigo do emprego falou isso ou aquilo outro. Realmente, aquilo que a minha esposa falou não estava legal. E você fica o dia inteiro martelando aquilo na sua cabeça. Eu vi com o jeito que ela olhou para aquele homem, eu acho que... E você começa a criar uma raiz de amargura dentro da sua casa, dentro da sua família, junto com seus amigos. E o que é pior? Uma raiz de amargura dentro da igreja em que você congrega. É uma questão de tempo, até que a grande maioria esteja contaminada.
Então, se você tiver sabedoria de administrar isso, você está com raiz de amargura? Bom, eu estou amargurado, eu não consigo entender essas coisas, mas ore a Deus. Continue firme, porque isso vai passar. Perdoe as pessoas. Aprenda a perdoá-las, aprenda a amá-las. Jesus nunca falou tanto em amor como nenhum outro homem na Bíblia. Porque o próprio Jesus é amor. Agora, se eu não tiver amor, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta fazer nada se não tiver amor. Não adianta vir tocar aqui na frente, não adianta a gente limpar a igreja, não adianta fazer nada. Se nós não tivermos amor um pelos outros, como diz a palavra de Deus, isso é como anátema, não adianta de nada. Eu lembro agora, algum tempo atrás, que nós fomos lá no sítio do irmão, e nós tínhamos combinado para sair todos daqui e ir até lá no interior de uma outra cidade, e aconteceu que nesse caminho nós tínhamos convidado com o pastor Terry para a gente encontrar ele na cidade, em São João Batista, que é a cidade intermediária. Mas e como todos saíram e todos perguntaram onde é que estava o pastor, nós, então o pastor vai estar lá já. E nós atrasamos um pouco e fomos depois, e nós acabamos passando pelo ponto onde o pastor estava parado com o carro e com a família. E fomos embora, mas eu nem percebi, eu pensei, bom, talvez algum irmão já passou e conduziu ele junto. Mas quando nós estávamos lá perto, quase pegando a rodovia, mais ou menos uns 3, 4 quilômetros à frente, aconteceu que eu pensei, meu Deus, e o pastor Terry? Então, não, mas já foi ou não foi? Subitamente, esse que eu olho pelo retrovisor, ele vinha uns 120 por hora, dando sinal de luz, gesticulando, ou seja, ele estava quase ficando para trás. Em outras palavras, ele poderia ter, porque ele viu nós passar, ele viu a gente passar, encostado dele. Ele poderia estar pensando, o pirata poderia ter chegado lá e pensado, e colocado na mente dele, realmente, os caras foram, nem me deram bola, eu estava aqui, eu olhei para eles, eles nem me viram. Ele poderia ter começado a alimentar essa raiz de amargura, ter pego o carro dele e ido embora. Não, ele não deixou isso contaminar a vida dele. Não, se eles me esqueceram aqui, eu vou atrás deles, eu não vou ficar aqui parado, eu não vou deixar que esse pirata tome conta da minha vida. E subitamente ele apareceu, como se fosse uma lancha daquela voadeira atrás do nosso carro. Passamos um dia maravilhoso, um dia muito frutífero, e que esses dias venham mais, principalmente com aquele peixe que tinha lá em cima, né, que foi muito bom. Muitas vezes o ladrão ele vem disfarçado, com aparência de coisa boa. Esse pirata se disfarça de coisa boa. Você não sabe, você está no meio dos piratas e você simplesmente acha que está tudo bem. Talvez esse pirata tenha te dado um excesso de trabalho, tenha te dado compromissos na sua vida que vai te afastar da igreja, da família e dos irmãos em Cristo. Talvez esse pirata tenha colocado na sua mente que o que você está fazendo é bom. Mas lembre-se, o pirata vem apenas para roubar, destruir e matar. Eu lembro uma vez, no início dos meus negócios, eu sempre trabalhei e tal, mas aí algumas dificuldades financeiras, e eu achei então que eu tinha que trabalhar muito mais. Na minha vida eu pensava, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, todos os meus planos eram para mim, mas nenhum plano meu era para Deus. Todos os planos eram para mim, mas nunca foram para Deus. Eu achava que Deus estava nos meus negócios, mas não estava. E como é que eu descobri isso? Quando eu comecei a trabalhar das 7 horas da manhã às 7 horas da manhã do outro dia. Eu chegava a virar o dia todo na frente do computador, editando jornais para as pessoas, editando o site, fazendo todo tipo de loucura. Então eu descobri que aquilo não estava me trazendo paz. Aquilo estava me distanciando da minha namorada na época, que é minha esposa, estava me distanciando da minha família, dos meus amigos, eu estava ficando irritado, porque eu achava que aquilo era certo. Um pirata estava consumindo todas as minhas energias. Um pirata estava me tirando do melhor de Deus. E quando eu descobri isso, eu disse, eu vou focar no que eu sei fazer melhor, e é isso que eu vou fazer. E deu certo. Deus está comigo, temos a Jesus Vida, ainda é um trabalho pequeno, temos casa, temos o carro, estamos trabalhando, somos focados, dificuldades todo tem, mas nós entendemos que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Agora, quais são os tipos de piratas que podem invadir a sua vida? Dívidas, depressão, a amargura, fim do casamento, a revolta, a desesperança, a inveja, que consome os ossos das pessoas, a calúnia, o falatório profano. Não adianta você vir para a igreja,
e aqui você ser um camaleão cristão. Um crente camaleão. Aqui tudo é glória, tudo é maravilhoso, a unção está sobre você, né? O Espírito Santo sai fogo da parede, eu sei lá o que acontece nas igrejas, mas a bem da verdade é que não adianta você viver isso tudo e quando você sai daqui a sua boca vira um lixo, um lixeiro. Vira uma fossa realmente, saindo todo tipo de palavrão, saindo todo tipo de palavra torpe, a qual o apóstolo Paulo nos ensina a não sair da nossa boca. Aprenda isso, seja santo, viva uma vida santa para que você veja o melhor de Deus. Eu lembro uma vez, quando eu tenho um tio, ele é muito engraçado assim, meio atrapalhado, tipo eu, e aconteceu que uma vez nós estávamos na praia, e ele foi tomar um banho, e as roupas que ele tinha eram junto com a roupa da minha tia. Então ele foi tomar um banho e tal, e botou a roupa normal e saiu, mas nós notávamos que ele estava meio atrapalhado no jeito que ele andava, meio torto, meio agoniado, e aquilo foi agoniando ele. Então a gente perguntou, o que está acontecendo? Você está meio atrapalhado? Ele disse, não sei, tem um negócio me incomodando. E foi depois que eu tomei banho. Então ele e a minha tia saíram, e ela foi lá ver, de repente, alguma coisa nas partes íntimas que estavam incomodando ele, porque não tinha nada no corpo. Mas chegando lá, ela encontrou algo interessante. Ela encontrou uma coisa que só ela podia usar, e que ele estava usando. A diferença é que ele pesava 60 quilos e ela 90 na época. Ele colocou a roupa íntima dela, que era a mesma cor da roupa íntima dele, e saiu de rolo, meio atrapalhado, e aquela cirola por dentro. O interessante é que isso também era um tipo de pirata que estava incomodando ele. Uma coisa engraçada, uma coisa que não tem nada a ver, mas para vocês verem como pequenas coisas já tiram a nossa concentração e a nossa paz. Coisas que nos fazem rir muitas vezes, nos tiram a nossa concentração e a nossa paz. Agora você pode converter os piratas da sua vida. Aquelas pessoas que estão com você, que estão roubando a sua energia, que estão querendo te colocar para a lona. Converta essas pessoas. Orem por elas. E elas poderão ser melhores para você. Eu tinha um amigo uma vez, nós desde criança sempre vivemos juntos, mas aquele homem tinha um problema gigantesco de falar coisas depreciativas a respeito das outras pessoas. Se ele ficava devendo, a culpa não era dele, ou era do irmão, ou da mãe, ou do amigo dele. Se ele brigava na escola, a culpa não era dele, era a culpa do amiguinho, da diretora, ou da professora. Se ele terminava o namoro dele, a culpa não era dele, ou era dela, ou do pai dela. Toda a vida tinha um problema. Ele nunca se contentou com as coisas que ele tinha. Então um dia ele chegou lá em casa, e nós conversamos um pouco, mas aconteceu que ele começou, depois de 2 anos, acho, sem conversar com ele, ele chegou de uma viagem, depois do 3º casamento, chegou lá em casa, e eu achei que ele tinha mudado 3 casamentos, não mudou nada, era o mesmo falatório, as mesmas coisas. Infelizmente a pessoa me ligou porque eu estava devendo para ela, e no final ele estava devendo dinheiro para a pessoa, mas a pessoa que era culpada porque ele estava devendo, era uma confusão. Então eu tomei a atitude de falar de Cristo para ele. Falei firmemente, falei ousadamente desse Jesus que nos recupera, que nos coloca em caminho certo. Porque das duas umas, quando você vai falar de Cristo para o pirata da sua vida, das duas uma, ou ele se converte e começa a andar com você, ou ele some da sua vida para sempre. Já fazem 8 anos que eu não vejo ele sumiu da minha vida, e eu digo para vocês, sinto saudade às vezes, gostava dele, mas da maneira que ele era, não tinha como conviver com ele. Não tinha como mais ter comunhão com aquela pessoa que estava me colocando para baixo, me deixando toda a vida à mercê de falatórios, à mercê de coisas ruins. Em Romanos 8,38, a palavra de Deus diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tente negociar com Deus, não façam isso. Às vezes queremos negociar com Deus. Lembre-se, se você quiser negociar com Deus, você vai perder. Com Deus não se negocia, com Deus se obedece, se serve, se ama, se teme. Nunca negocie com Deus. Deus, se você me der isso, então eu vou fazer isso. Deus, se você me fizer isso, então eu vou fazer essa outra coisa. Você vai perder.
Você talvez pediu para Deus para Ele te dar um carro, como eu vejo em várias igrejas, irmãos em Cristo de várias denominações. Senhor, me dá um carro, eu tenho que levar minha família para a igreja. Me dá um carro, eu tenho que levar o meu vizinho para a igreja. Eu tenho que sair daqui para ir buscar irmãos em várias partes. Então Deus, com a sua bondade, já sabendo o que você vai fazer, te libera esse carro. No primeiro dia de chuva o carro fica na garagem, porque você não pode molhar o carro novinho que você tirou. Você não pode colocar alguém dentro do seu carro, porque ele pode vomitar o seu carro. Você não pode conduzir alguém que caiu num acidente de trânsito no seu carro, porque vai sujar de sangue o banco. O carro não é seu, o carro é de Deus. Ele só te emprestou. Deus te emprestou a casa para que você vive. Ele te emprestou o carro que você anda. Ele te emprestou as finanças que você está usufruindo. Devolva isso para Deus e Ele vai te dar ainda mais. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em Tiago 5,12 fala: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Se você falar alguma coisa, diga sim, sim ou não, não. O que vem disso, o acho, não existe nem na informática. Quando você vai clicar uma tecla, diz: quer deletar sim ou não? Não tem sim, acho ou não. Diga sim, eu vou te servir. Ou diga não, eu não posso te servir. Não fique eu acho que vai ser assim, talvez vai dar certo, talvez... Não, esqueça isso. Seja o seu proceder sim, sim, não, não. Porque o que vem disso, o que vem além disso, segundo o que diz a palavra de Deus em Tiago, vem do maligno. Lembre-se, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Para fechar, em Efésios 1,16 fala: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo ainda fala no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quem crê nas palavras, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus.